obrigado, de Marcos, Novo Testamento. Quantos acharam, diz amém. Amém. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Todos estão com a Bíblia aí, a juventude? Tranquilo? Quem não tiver Bíblia aí, você dá um toque, amém? Dos que não vieram hoje. Vocês observar que alguém está sem Bíblia, fala com a gente, para a gente conseguir Bíblia, amém, irmãos? Glória a Deus. Fecha. Vamos lá, perdão. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Coloca a sua Bíblia no porta-Bíblia para orarmos ao Deus. Quantos querem orar comigo nessa noite? Aleluia, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do teu Filho Jesus, entramos em oração para buscar a tua face nesta noite, sabendo que o Senhor é poderoso e não há Deus maior do que o Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nossas falhas. Ó Deus, o Senhor é fiel, não há Deus maior, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, meu Pai, envia o exército de anjos, Senhor, meu Deus, para acampar neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo encorajador, louvado seja o nome de Jesus. Já vai orando, porque já vimos algo. Só os crentes vão sobreviver nessa noite. Ramai Shagare Komanai, aleluia. Santo é o nome do Senhor, meu Deus. Eu preciso da atenção de todos os obreiros, aleluia, ligado no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Só prego quando tiver pão, só prego quando tiver pão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Vai melhorando aí, aleluia. Santo é o nome de Deus, aleluia. Põe fogo, Jesus. Põe fogo, Senhor, meu Deus. Essa baiana que está rodando aqui, Senhor, no nosso meio, não vai prosperar. Ei, não fica com medo, não. Não fica com medo, não, aleluia. Dá lugar para o Senhor. Ramai Shagare Komanai, Oricantanai Shalabare Komanai. Deus, tu és fiel, tu és poderoso, tu és engrandecido. Tira o frio espiritual, tira a tristeza, Senhor, tira a angústia, tira, Senhor, meu Pai, os impedimentos no nosso meio. Meu Deus do céu, meu Deus poderoso, Santo Deus de Israel, louvado seja o nome de Jesus. Grande é o Senhor. Envia, Pai, a carruagem de fogo. Ramai Shagare Komanai. Tô vendo, a oração está movendo, que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Em nome de Jesus, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, Deus, em nome do Senhor, em um só pensamento, em uma só visão, em uma só direção. Louvado seja o nome do Senhor. Vai orando, Ramachagare, Jesus.
Grande Deus, grande Deus, grande Deus. Santo é o nome do Senhor. Meu Deus do céu, é unido que nós vamos vencer. Passa o sangue na mente agora, Deus. O sangue carmesim na mente, na mente. A batalha já começou. Ramai Shagare, Jesus. Grande Deus, grande Deus, grande Pai, Deus de poder, Deus de mistério. Há um desafio nesta noite para vencermos. Abre o coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Santificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Deus de Israel, do Deus tremendo, do Deus poderoso, do Deus grande, do Deus fiel. Tira angústia, tristeza, alcança, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ramai Shagá, vai orando. Uricantanai Shalabarde Comanaia. Se for para revelar, revelamos. Santo é o nome de Deus. Mas até hoje, desde que o mundo é mundo, ninguém resistiu a Deus. Nada, nenhum adversário de nossas almas. O adversário de nossas almas desceu com um terço dos anjos, que se transformaram em anjos acusadores, demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também enviou anjos para acampar ao redor daqueles que temem. Só os que temem. Vai dando glória, vai dizendo aleluia. Não tenha medo, é misericórdia pura, é graça do Todo-Poderoso. Ele não me escolheu, Ele não te escolheu porque você é perfeito, porque você pode alguma coisa. Não, 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 aleluia. Ele escolheu, aleluia, por Ele mesmo, para o nome dEle ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Deus de Israel. Glória a Jesus. Coloca a mão em direção a esse altar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Santo Deus poderoso, não temas o teu adversário. Eu já contemplei uma maldição, eu já contemplei uma guerra. Santo é o nome de Deus, santo é o nome do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ramai Shagar Recomana. Eu vou na oração, meu Deus do céu. Só quem tem lenha vai pôr no fogo. Vai pôr no fogo, vai pôr no fogo. Quem tem lenha, vai pôr no fogo. Vai pôr no fogo, vai pôr no fogo. Quem tem lenha, vai pôr no fogo. Vai pôr no fogo, vamos pôr. Ah, Jesus. Glória, 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 glória. A vitória é grande, a vitória é grande. A vitória é grande. Segura aí, ó. Ramachagar, a vitória é grande. Segura na mão dele. Namachagar recomanaya. Oricantana xalabar recomanaya. Vai pôr no fogo, vai pôr no fogo, vai pôr no fogo. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Você vai pegar fogo aí, ó. Deus do céu, Deus poderoso. Só paro de orar na hora que você receber a ministração. A ministração do Senhor. Cura, meu Pai, nesta noite. Derrama a unção do céu, Deus. Eu repreendo, papai, a Iemanjar, os trabalhos que se levantaram neste, meu Pai, período de feriado. Deus, queima, vai queimando, vai desfazendo a fúria do diabo. Levante-se, aleluia. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Sai do caminho da águia do Senhor, da águia santa de Deus, santíssimo Deus de promessa. Tudo aquilo que põe medo, tudo aquilo que põe, Senhor, meu Pai, dificuldade, tudo aquilo que coloca, Senhor, desistência, sai agora, aleluia. Tudo que resiste ao poder de Deus não poderá. Santo é o nome do Senhor. O exército de anjos, o exército de anjos vai dar o grito. Dá o seu grito de derrota nesta noite, em nome de Jesus.
eu não posso nada, mas o Deus que me ungiu, o Deus que me chamou, eu nem mereço, mas é o nome dele que é glorificado. O que está preso seja solto agora, o que estava perdido seja achado agora, o que levantou cai por terra agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Pega toda a sua bagagem agora, é ordem de Deus, é ordem do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Cada baiana que eu vejo agora, cada Iemanjá que se levantou, cada espírito que se prostou nesta noite, em nome de Jesus, vai pegando toda a sua bagagem, vai se preparando aí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande. Coloca a sua mão na tua cabeça, a mão direita, vai. Só uma mão, a mão direita, na sua cabeça, meu Deus do céu. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tocando na mente, toda a opressão na mente, toda a força contrária na mente, toda a mudança de propósito na mente, toda a desistência da promessa na mente. Deus, em nome do Senhor Jesus, toca na mente, com fogo, com brasa, com poder. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare, igreja, em nome de Jesus. Toda a obra, todas as obras que foram feitas, que foram invocados orixás para trabalhar na mente, em nome do Senhor Jesus, na autoridade de Deus, dentro dessa congregação, em nome do Senhor Jesus, todo mal, isso. Exalta o Senhor, Deus. Pode assentar, meus irmãos. Deus é contigo nessa batalha. Deus é conosco nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus é especialista em ambiente desfavorável. Todo ambiente desfavorável vai precisar fazer uso da fé. E a fé, ela tem a chave para todas as portas que estão trancadas. Porque Deus é Deus. Ambiente desfavorável não quer dizer que você perdeu. Ambiente desfavorável só precisa de alguém passar. E esse alguém é Jesus. A Bíblia diz que havia um cego Bartimeu. Pode ser chamado do cego de Jericó também. E a Bíblia diz que Jesus estava naquela cidade. Jesus passando mais uma vez, quase no final do seu ministério. Jesus já sendo reconhecido. Uma multidão está com ele. E a Bíblia diz que ele está passando pela cidade. E o cego escuta falar de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O cego ouviu que estava passando o mestre. Jesus, o Nazareno. O Galileu, o Messias. E a Bíblia diz que com a intuição, porque ele é cego, se ele é cego, tem tela preta. Pela tua intuição, escutando talvez a multidão, o barulho das pessoas conversando e passando, a Bíblia diz que na beira do caminho, ele começa a clamar por Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos, que a sua oração, o seu clamor, precisa ser direcionado. Direcionado para aquele que resolve. Ele começa a dizer, a Bíblia diz que ele clama e chama. Dependendo da tradução, vai dizer, o que é clamar? Clamar é gritar. Pastor, não gosta de igreja barulhenta. Então, uma parte da Bíblia você tem que tirar do seu caminho. Porque as muralhas de Jericó, elas caíram através dos gritos que deram no último dia.
Aleluia. Clamar significa, aleluia, gritar, chamar bem alto, voz forte e potente. Então ele está dizendo: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele fala filho de Davi, é porque ele crê que a salvação vem de Judá. E da tribo de Judá vem Davi. Então ele está direcionando a sua oração para alguém que traria esperança para Israel. E ele está dizendo misericórdia, porque nesse dia o cego não quer esmola. Ele está na beira do caminho a mendigar, porque a sociedade daquela época entendia que quem tinha uma enfermidade, principalmente essas, permanente, alguém pecou na família. Então é alguém que está num ambiente desfavorável, é alguém que não tem voz, aleluia, é alguém que não pode nem abrir a sua boca, mas ele está arriscando, porque nesse exato momento aqui, ele não quer esmola, ele quer algo muito maior. O adversário de nossas almas, no meio do caminho, do processo, do que Deus tem para nós, ele oferece esmolas. Ele vem com os pratos de lentilhas, ele vem com alguma coisa, aleluia, mas aí nós temos a fé, bispo. Hebreus capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho ensinado aqui, aleluia, o que é a fé? O firmamento daquilo que não se vê, espera, fundamento. Fé é fundamento. Pastor, o que é fundamento? Fundamento é base, é razão de ser. Nesta noite, qual é a sua razão de ser? De crer em Jesus, é o fundamento. A fé não é um sentimento. Eu não estou de passagem somente pela igreja, eu estou de passagem pela terra, porque eu tenho fundamento de Deus em mim. Hebreus, aleluia, eu não estou vendo, mas eu espero, porque eu ando agora, aleluia, com os olhos da fé. Eu não estou olhando mais para o problema, eu não quero nem saber, Satanás, não quero mais esmola, eu quero, aleluia, entregar a minha vida por completo e alcançar a minha vitória. Levanta a mão aquele que vai sair com alguma coisa nessa noite. Ramai Shagare como aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Ele estava acostumado a pedir esmola. Talvez seria a grande oportunidade dele arrecadar muitas esmolas, porque a Bíblia diz que há uma multidão que está andando com Jesus, só que ele não quer mais. Nós temos que abrir mão das migalhas e continuar esperando no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus faz dessa forma. Se você quiser pegar um parâmetro do mundo, você vai ficar confundido. 1 Coríntios, capítulo 27. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Não é isso que a Bíblia está dizendo? E tem um motivo, uma razão de ser por isso. Deus escolhe também as coisas fracas para também confundir as fortes. E Deus escolhe as coisas vis, desprezíveis, aí não é para confundir. Aleluia. E os que não são, para aniquilar os que são. Então você está no lugar certo. Você tem a fé, a sua crença está certa. Só está faltando você entender por que Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, aleluia, é porque você não tinha atributo nenhum, a não ser a sua alma jubilosa. Mas há um motivo por Deus escolher essas coisas: o louco para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, e as vis desprezíveis que não são para aniquilar os que são. Tem um motivo para isso. Por quê, pastor? Paulo explicou para nós, para que nenhuma carne se vangloria diante dele. Aleluia. Porque na terra existe mérito, sim ou não? Meritocracia. E o Senhor já vai no mais profundo. Ele quer escolher alguém que não tem esse mérito, para que ele receba o mérito que vem do céu. Bartimeu, ele está clamando. E a Bíblia diz que a multidão que ali se encontrava, alguns levantaram contra ele
e dizendo assim: cala, fica quieto, não incomode o mestre. Só que ele não dá ouvido para essas vozes. São inúmeras vozes dizendo para você não acreditar. São inúmeras vozes dizendo para você não permanecer. Mas a Bíblia diz, e nós temos um exemplo aqui de Bartimeu de perseverança. Ele aumenta o tom. Quantos aqui querem aumentar o nível de oração? Quantos aqui querem força para aumentar o nível de busca? Porque você tem que ligar um pisca-alerta que quando a palavra de Deus não está entrando mais no seu coração, alguma coisa está errada. Aleluia, alguma coisa está fora do lugar. Quando eu fico disperso dentro da igreja e não me chama mais atenção e o sono me toma, alguma coisa está errada na minha vida. Porque você pode ficar 3 noites sem dormir, mas se o teu espírito estiver aceso, você não fecha os olhos, aleluia. Muito pelo contrário, você estará o quê? Levado pela asa do Espírito Santo. A lembrar de Bartimeu naquele tempo e dizer: eu também não quero esmola mais. Eu quero o mestre. Fica quietinho, Bartimeu. Principalmente as pessoas tímidas. Principalmente as pessoas fracas. Fica quieto. Mas Deus escolheu as fracas. Bartimeu é vil, desprezível para a sociedade. Mas Deus escolheu ele. Quanto cego havia naquele tempo em Israel? Inúmeros cegos. Aleluia. Mas Bartimeu foi escolhido. Porque ele vai clamar no lugar certo e Deus vai parar para ouvir ele. E a Bíblia diz que ele está clamando mais alto. E alguém está dizendo: fica quieto, rapaz. E ele vai gritando, ele vai gritando. Fico eu pensando, nós podemos pensar assim ou não? Aleluia. Se eu fosse Bartimeu, eu ia fazer igual a ele. Já que eu não estou vendo, aí que eu grito mesmo. Aleluia. Já que eu não estou vendo, eu grito. Não estou nem aí, nem sei quem está perto. Aleluia. Aprendemos aqui com o Bartimeu, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que fechar os olhos para aqueles que estão impedindo, aleluia, o seu avanço com Deus, e abrir os olhos da fé. Ele começa a gritar mais alto, e a Bíblia diz que a comitiva para. Por quê? Porque o mestre parou. O motivo daquele reboliço ali parou. Aleluia. Quem estava passando, o principal ali, o mestre, ele parou, aleluia. E ele olha para Bartimeu e manda chamá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, chamado de Deus, aleluia, para levantar e ir diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem chamado, querido, não tem outro caminho para você ir, não tem mais esmola para você, agora é seguir ele para sempre. Escute aí. Ele vai levantar, vai lançar fora a sua capa. Historiadores dizem que existe muitos mitos, muitas coisas faltadas para a cultura. Podemos pegar essa, independente se é certo ou errado. Dizem eles, bispo, que alguém, aleluia, tinha uma enfermidade e usava uma capa para se identificar. E a Bíblia está dizendo que ele lançou a capa, tirou a capa. E ele levantou e foi em direção ao mestre. E chegando até o mestre vai perguntar para ele o que ele precisa. E sabendo que o Senhor Jesus, ele é o Filho, ele é o Deus Filho. Mas a Bíblia diz também que ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus, fez menor do que os anjos, habitou no meio dos homens. Ainda que ele seja divino, ele vai falar de forma terrena. É lógico que ele sabe, a onisciência proporciona para ele a saber que aquele cego, ele vai querer a vista. Porque se ele quisesse esmola, ele estava ali balançando, aleluia, a cestinha para receber. Não, ele gritou, ele pediu. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: mestre, eu quero ter vista, eu quero ver. Jesus falou: então vai, a tua fé te salvou. E automaticamente ele passa a enxergar. Só que ele não vai embora, ele segue Jesus pelo caminho. Porque aquela pessoa que é grata pelas coisas que Deus faz, ele não vira as costas para Jesus.
Quando ele alcança o êxito, ele segue Jesus, aquele cego começa a seguir Jesus. É mais um discípulo que ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a Bíblia diz que nós devemos fazer discípulo. Louvado seja o eterno Deus. Nós fazemos eventos, sim ou não? Conferência, fazemos congresso, aleluia. Mas o principal de tudo é fazer discípulo, é fazer ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Você está chorando, aleluia, as suas migalhas, a sua chaga para alguém, ou está mostrando o testemunho que Deus fez na tua vida para ganhar uma alma para Jesus? Exalta a Deus. Aleluia. Chega um fraco, que nós somos fracos, está escrito aqui, perto de um outro fraco, e vão chorar as pitangas. Como é que está a sua vida? Está ruim? A minha também está. Aí junta dois ruins. Vamos dar os braços aqui. E ninguém faz uso da fé. Aleluia. Não, minha irmã, vai dar certo esse negócio aí. Nós vamos avançar. Porque você tem que ser esperto. Porque a fé não é brincadeira, não. É fundamento. Você não vai lançar uma palavra para a pessoa à toa. Você vai falar o que a Bíblia diz. Irmã, a Bíblia diz: se nós perseverarmos, de pé estaremos. A Bíblia diz que tudo que pedir ao Pai no nome de Jesus, crendo, receberás. É Bíblia, é palavra que sustenta. O cego que não é mais cego está no caminho, seguiu Jesus. Ele está indo, está dando exemplo para mim e para você. Toda vez que eu entro numa bifurcação, e quando a carne começa a lutar com o Espírito, e as promessas parece que não chega, aleluia. Aí eu começo a lembrar da Bíblia. Deus, traz a lembrança. Traz a lembrança daquilo que o Senhor prometeu, para que gere esperança. E eu vou lembrando, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico pensando, começo a usar o saudosismo, né? De lembrar aquilo que Deus fez lá atrás. Ei, Jesus. O início da caminhada é início de fé, sim ou não? Eu não tinha um tostão. Aleluia, eu já contei esse testemunho. O motorista do ônibus parava assim: não preciso pagar passagem, não, entra pela frente. Eu falei: ô glória. Eu falei: como é que ele sabe que eu estou sem dinheiro? Jesus sabe, sim ou não? A nossa fé, no início, ela era impulsionada pelo Espírito Santo. Agora Deus quer que você vive a realidade da fé de verdade. O fundamento mesmo. Ou você crê ou você não crê. Está escrito aqui. E se você se sentir: não, pastor, estou orando, parece que nada acontece, aleluia. Depende do que você está pedindo. E depende daquilo que você coloca no seu coração como foco. A felicidade é subjetiva. Você pode ser feliz com o que você já tem hoje. Talvez o que você tem faz falta para o outro. Aí o outro tem ausência de X e você tem ausência de Y. Aí junta os dois, que não olha aqui para a Bíblia. Eu me achei aqui na Bíblia. Você está em 1 Coríntios 27, você está aqui. Aleluia. As coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, e as vis, desprezíveis. O mundo te odeia. Haha, dá uma risada por isso. O mundo te odeia. E você tem que ser a pessoa mais feliz. Por quê, pastor? Porque a Bíblia falou para mim. Porque aquele que se torna amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Aleluia. Você acha que ele vai amar o crente cheio do Espírito Santo? Não, aleluia. Você não tem noção como você abala o inferno. Você não tem noção quando você está cheio de Deus, aleluia. Aquilo precisa bater em retirada, porque precisa de legiões, aleluia, para dominar uma vida só. Se eles fossem fortes como Jesus, aleluia, com o dedo de Deus, Deus arranca o mal. Com o sopro de Deus, aniquila a iniquidade. Deus é Deus, sim ou não? Mas nós temos medo, porque estamos num corpo ainda. E esse corpo nos trai. Esse corpo não é fácil, não. Mas a Bíblia diz que nós teremos um outro corpo.
Sofreremos as dores enquanto nós estivermos nesse corpo. Paulo diz que o homem interior está forte, ele se renova. Ele está falando do espírito. Mas ele fala que o homem exterior, em vez de quando, está em guerra. Nós já vencemos essa guerra, sim ou não? Aleluia. Bartimeu não é cego mais. Ele já pode ir para a agricultura trabalhar. Está enxergando. Pode seguir Jesus. Agora ele pode entrar numa sinagoga dia de sábado. Porque deficiente não podia entrar na sinagoga. Mas agora ele pode. Então ele pode congregar na igreja de Jesus de Nazaré. É isso que Deus faz conosco. Toda vez que eu entro em conflito, porque em vez de quando vem a revolta te cercar, isso é coisa do maligno. Você tem que lembrar que você não chegou no ideal de Deus, mas você também não é mais aquilo que andava arrastando por aí. Você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. As nossas armas não são armas da terra mais, são armas para destruir fortalezas, são armas espirituais, e a Bíblia diz que a guerra é na mente. Ou você domina a sua mente, ou a sua mente leva você para onde ela quer. E tem uma espiritualidade que ela se posiciona como se fosse personalidade sua. Por isso que Deus insiste com você para você mudar. Porque você pode pensar, eu sou assim, eu não mudo. Mas você vai comendo a palavra, e a palavra, como é um pão que desce do céu, vai mudando as pessoas. Deus mudou, aleluia, Pedro. Deus mudou Paulo. Deus mudou João. Deus mudou tanta gente. Está aqui. Deus quebrou um certo Jacó, que teve que andar o resto da vida mancando. Deus apertou um tal de Jonas, que não quis fazer a vontade de Deus. Deus tirou um homem do conforto da família. Abraão, pega suas malas e sai daí. Deus, Ele sabe de todas as coisas. É porque Ele sabe, querido, louvado seja o nome de Jesus, que é salutar, escute isso aí, salutar é coisa saudável. É salutar viver em comunhão, aleluia, principalmente com a nossa família. É bom, não é? Mas aí Jesus, na nova aliança, Ele diz, eu vim botar fogo, trazer espada dentro da casa. Hoje mesmo estará pai contra filho, e aí a coisa vai acontecendo. Por que Ele está dizendo isso? Aleluia, a espada é a palavra. Quando a palavra de Deus entra dentro de casa, aleluia, sabe o que acontece? O homem vai virar sacerdote, a mulher sábia, os filhos obedientes. Por isso que dá conflito, dá problema mesmo. Mas é Jesus que causou esse tumulto. Aleluia. Porque para ultrapassar o adversário de suas almas, tem que ser pela força do Espírito, e a força do Espírito só opera com a configuração de Deus no lugar, aleluia. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A espada dessa assim, o primeiro a se converter já se lascou. Mas Deus sustenta ele, sim ou não? Deus sustenta. Eu conheço crente de 8 famílias dentro de casa, um só crente. Como é que consegue ser crente? É Deus, irmão. É Deus. E vai vivendo com aquela luta. Mas é Jesus trabalhando. Você vai desistir da sua família? Se você desistir da sua família, você está desistindo da fé. Ore, espere e creia. Aleluia. Organize a sua oração. Posso te dar uma dica? Porque nós não sabemos de nada. A nossa visão é limitada. Deus quer transformar seu esposo. Deus transforma ele conforme a tua vontade. Hein?
Porque às vezes nem nós estamos entendendo. Quer transformar a esposa conforme a tua vontade. Eita glória. Aleluia. A minha oração no início do meu relacionamento, eu falei: Deus, se ela temendo a Deus já está bom. E eu vejo que ela temendo a Deus já está bom, aleluia. Sabe por quê? Fica mais fácil quando a mulher teme a Deus. Fica mais fácil quando o homem teme a Deus, aleluia. Fica mais fácil. Aleluia, porque você ora Deus trata com um, ora Deus trata com o outro, sim ou não? E eu gosto do dedo de Deus na cara. Oh, gostoso que é. Quando o anjo vai marchando e diz assim: ó, vigia na sua casa. Eita glória. Deus é bom, sim ou não? Ser corrigido por Deus é a melhor coisa que tem. Sabe como é que o mundo te corrige? O mundo, sabe como é que o mundo corrige o ser humano? Aleluia. Acabando com a vida dele. Quando você vai aprender, você já está no fundo do poço. Quando não é no caixão, em outro lugar. Mas como que Deus corrige? Aleluia. Você pode estar todo atribulado, mas o Espírito Santo ainda te visita ainda, sim ou não? Aí você sente um pouco da essência. Abre o coração de vez para Deus. Como diz Isaías, transformar o coração de pedra em carne. Aleluia. Sabe como que eu estou agora, irmão? Eu estou como se eu estivesse numa prancha e Deus me leve nas ondas do Espírito, sim ou não? Aleluia. Às vezes é muita coisinha que a gente arruma, muita coisinha. Aleluia. Ah, pastor, eu quero isso aqui, isso aqui. Se tivesse, não estava dando valor. Aleluia. A gente coloca um monte de coisa na nossa cabeça. Seja feliz com o que você já tem, rapaz. Seja feliz com o que já alcançou. Ali a gente vai criando. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Isso tem a ver com a questão da cognitiva, da nossa mente. Nós nascemos no país, misturado em raças. Nós nascemos no Ocidente. Tem toda uma influência. Aleluia. O país tem uma descendência aí de Portugal, influência de Portugal. Influência idólatra. Criando-se um Deus para cada situação. Está com depressão? Reza ao Deus fulano. Quer dinheiro? Reza ao Deus, não é assim? Aí a gente vem para uma igreja bíblica. Deus nos mostra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em a nossa mente entra o quê? Em guerra. Porque você aprendeu de um jeito, foi moldado de um jeito. Aleluia. Quando era criança, se passar de ano, vai ganhar uma bicicleta, ou um presente, um incentivo para o menino estudar. Aí a gente vai para presente de Deus e acredita que é assim que funciona. Deus te dá sem você pedir. E quando você pede, Ele não dá, porque Ele sabe que você está pedindo errado. É confusão danada. Tem um modelinho aqui na Bíblia, tem ou não tem? Pai nosso que estás no céu, seja feito assim na terra como no céu. Primeira coisa que você falou: Deus, estou disponível para que o Senhor faça na minha vida. A oração, irmão, a oração nos mostra que Ele é poderoso. É Ele que nos mostra aquilo que se deve orar. As coisas que são de vaidade, que irão passar, para que você vai correr atrás disso? Aleluia. E a oportunidade de ouro, que é um cavalo selado, passando, que é a chamada de Deus. Chamou Samuel tinha 7 anos. É Deus chamando para servir a Ele. Aí vem uns bobão na internet, dizendo que perdeu a juventude e a mocidade na igreja, que não conquistou nada, não conquistou o céu, não foi selado pelo Espírito Santo. Tudo é assim mentira. Nos anos 80, 70 para 80, aleluia, houve uma profecia na Noruega,
Em cada canto do país, do mundo, Deus falou. Por isso que muitas igrejas proibiram a televisão dentro de casa. E há deboche sobre isso, porque as pessoas não são espirituais. O problema não é o aparelho. O problema é o conteúdo através do aparelho. Aleluia. Entra informações através daquilo. Então Deus já há mais de 40 anos, Deus já vinha avisando. E algumas igrejas proibiram. Só que uns obedeceram, o outro não, aleluia. Mas mesmo assim o Senhor vai tendo misericórdia de todo mundo. Mas o problema não é no aparelho, os crentes é bobo demais. Não pode ter televisão, meu filho, é o conteúdo que vai vir de lá, aleluia. Não, mas eu quero ter televisão, eu não vou ver o conteúdo. Para que você vai ter então a TV? Para quê? Aí a igreja, para organizar a ovelha, coloca no estatuto, proibido ter televisão. Aí vem esses crentes de hoje aí, cuidado com esses meninos. Hein? Cuidado, não são convertidos. Estão ensinando pessoas aí na internet. Tem que saber o motivo, a razão de ser. O problema não é o aparelho da CCE, da sei que lá que marca que é. Está vendo essa televisão aqui? Aleluia, é o conteúdo. Porque antigamente, você comia na mesa dos seus pais, como está no Salmo 128. Agora não. Os pais crentes têm coragem para tirar essa comida da mesa. Comida que entra pela TV, pela internet. Aleluia. Lá tem um modelo de família que não tem nada a ver com Deus. Aleluia. Tem uns meninos lá que alugam uma casa não sei aonde, os YouTube, vai para lá e para lá, não tem nada a ver com Deus. Cadê a mãe dele? Cadê o pai dele? Por que está fazendo sexo lá dentro? Por que está usando droga lá dentro? Aleluia, não tem nada a ver com Deus. É o que está na mesa. Aleluia, como é que o Espírito Santo vai batizar? Como é que o Espírito Santo vai salvar? Louvado seja o nome de Jesus. Mas errado eram aqueles pastores que proibiram. Certo é nós que somos atualizados. Isso é só um motivo do que aconteceu. Aleluia, da possessão que veio. Hoje você conhece a realidade de uma família lá na Rússia. O que eu tenho a ver com a Rússia? Você é da Rússia, por acaso? Você é russo? Ah, mas curiosidade, legal. Tem pessoas que têm condições de viajar, e tem outros que viajam para estudo. É importante, tem livros de escola. Agora, o modelo de família que está aparecendo na internet não é de Deus. Não é de Deus. Quer ver outra coisa? Eu fico até rindo. Eles enfraquecendo a masculinidade. Sempre um homem com medo da mulher. Aí vira engraçado, né? Quem manda lá em casa é a mulher, beleza, tal. Está quebrando um princípio de Deus. Ah, mas, aleluia, patriarcal, o machismo, que sei que lá, tudo que é extremo é ruim. Quem traz a moderação? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai falar para o homem que é machista, você está demais. Vai falar para a mulher empoderada, que é feminista, você está demais. Encaixa aí. Ajusta a sua vida. É Deus que vai, ó. Não é o rito da sociedade, não, irmão. O problema que está tendo lá, no Rio de Janeiro, vocês viram essa reportagem? A juíza, ela deu um perdão judicial para uma mãe que deveria zelar pela vida do filho. Vocês têm que... Está tudo me olhando com essa cara de paisagem. Não viu não a reportagem não. Esse menino morreu. O rapaz lá era médico. Não sei se ele era vereador. Acho que era vereador. Espancou a criança por um motivo de ciúme. Sei lá, que ele era padrasto. Aquilo me revoltou, mas tá bom. E o corpo de delito, o IML, comprovou que foram agressões que levaram aquele corpo, aquela pessoa à morte. E a juíza, ela deu um perdão, porque essa mulher sofreu na prisão, algumas coisas lá, mas ela está se baseando na misoginia, na questão de gênero. Aleluia. Porque a mulher,
Aí o cara foi condenado a 45 anos. E ela, perdão judicial. Se ela era a mãe, ela que tinha que pular em cima daquele menino e falar, você não bate nele, não. Pode me chutar aí, fazer o que for, mas nele você não bate, não. 190, porteiro do prédio, sei lá, alguém, filho, pega um trem lá e arrebenta a cabeça do cara para lá, sim ou não? É ilegítima defesa. Dava certinho, de acordo com o Código Penal. Mas não. Ela tentou encobrir. Vamos supor que não tem o IML. A criança não ia ter julgamento. Mas a questão de gênero e a questão envolvendo mulher está em toda a esfera da sociedade. E a igreja, aleluia, sofrendo, porque cada dia que passa, a palavra vai ser estranha. Mas nós vamos pregar assim mesmo. Porque homem tem que ser homem, sim ou não? Homem tem que proteger a mulher, sim ou não? E bater em criança, então, ficou difícil de compreender. Ato de ciúme, descontar em pessoas indefesas. Isso é coisa terrível de acontecer. Por que aconteceu isso? Falta de Deus. Falta de Deus. Aleluia. E tinha um monte de crente que apoiou essa pessoa para que ele pudesse ser candidato. É lógico que eles não sabiam. Mas se você orar, o Espírito Santo mostra quem é, sim ou não? A oração é essencial para o crente. A chama precisa estar acesa e a lamparina acesa. Eu tenho uma missão nessa igreja. Aleluia. Colocar as coisas no lugar. A mulher sábia vai edificando a sua casa, hein? E o homem, o sacerdote, protege o lar. Seja o provedor, mas seja também o direcionador. É aqui que nós vamos. Olha lá para você ver. A queda no Éden. A morte dos homens no Egito mata todos os meninos. Sempre a força masculina. Sempre a força masculina por causa da testosterona, da força. Aleluia. Há uma bagunça envolvendo gênero. Cada coisa no seu lugar. Pastor, mulher pode estar em qualquer lugar. Pode, a vida é dela. Eu estou falando com a Bíblia. Se você falhar dentro de casa, não adiantou nada você ganhar muito dinheiro. É a Bíblia que está dizendo. E se a Bíblia está dizendo, é Deus. Sim ou não? Aleluia. Mas já que o lugar de mulher em qualquer lugar, irmãos, por que quando teve enchente em Juiz de Fora, em Ubar, quem morreu tentando salvar lá? Quem? Eu queria ouvir da igreja. Só morreram os homens tentando salvar. Nenhuma mulher pulou para puxar a outra, não. Por que, pastor, que não foi? Porque uma mulher não vai conseguir puxar uma outra na correnteza. Aleluia. A mulher não vai conseguir, talvez, meter o pé numa porta, aleluia, e abrir aquela porta, irmão. Isso é coisa, aleluia, que Deus deixou para o homem, a força bruta, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então o feminismo não pode entrar na igreja, louvado seja o nome do Senhor. As mulheres empoderadas têm que ser as virtuosas. Como é que é? Fala aí. Virtuosa. Eu já ia falar vitoriosa porque o Davi canta essa música. Está acabando, nós vamos embora. O Senhor me encheu de fé e de força, irmão. Aleluia. Porque se nós não ensinarmos, quem irá nos salvar? Eu estou falando na lei, a palavra, e sem entrar no mundo espiritual, que é uma Jezebel aí, que está na Bíblia também, e a pombagira, que quer colocar as coisas na cabeça dos outros, que não pode. Mas é importante que o sangue de Jesus passe na nossa mente, e nós temos o capacete da salvação. E quem tem o capacete da salvação medita na palavra. E quem medita na palavra anda na luz. Porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não tropece. Você tem uma direção, não tropece.
aleluia, seja feminina. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, seja feminina. Deixa que o homem se lasca na força. Não é? Aleluia, deixa que eles fazem a parte deles. Porque se nós tivermos a masculinidade totalmente destruída, como foi lançado. Porque essas guerras que acontecem lá fora, irmãos, são guerras, porque aqueles países que guerreiam contra Israel, ali é muita ignorância sobre crença, sobre território, beleza? Mas a maior guerra que está acontecendo no campo político é de ideologia, tá? O Oriente estão formando cientistas, gênios, e os conteúdos que eles fabricam lá que não presta, manda para nós, e eu e você consumindo. Nós não usamos, quantos por cento do cérebro, pastor Cassiano, você pregou aquele dia, que nós usamos? Não usamos nem 10% do cérebro, irmão. Olha só, tem que desenvolver. Mas é pequeno que começa a se formar a pessoa. Aqui no país tinha que ter uma escola pública de bombar, sim ou não? Mas lá no Oriente, por lado de lá, estão formando cientistas. E jogando para nós aqui, irmãos, aleluia, todos os aplicativos, e nós só engolindo. E eles estudando lá robótica, química, física quântica. Sabe o que eles vão fazer? Aleluia. Eles vão fazer máquinas de guerras. E a nossa mente, como é que está? Inferiorizada. Mulheres na frente, homens mortos atrás. E fácil. Muito fácil de vencer. Como assim, pastor? Qual que é a intenção deles? Nós nos autodestruirmos. Que a mulher contra o homem, marido contra mulher, mulher contra marido, e o pau quebrando. E nós aí, com a mente codificada para viver isso. E você resiste à palavra de Deus. Eu tive que mudar muito da minha chatice e ressignificar inúmeras vezes a minha vida por causa da minha formação. Porque quando nós encontramos com a cruz do Calvário e quando começamos a aprender a Bíblia, tomamos tapa na cara todos os dias e dizendo que nós necessitamos melhorar até Cristo voltar. Nós somos dependentes de Deus. E aqui nós teremos crentes espirituais, homens masculinos e mulheres femininas. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E assim nós vamos avançando para futuramente constituir família. Aleluia. E tudo dentro do padrão de Deus. E Deus vai agradar de você. E você vai ser um exemplo. Aleluia. E a luz de Deus vai brilhar sobre a tua vida. E você vai arrastar a multidão para o céu. E tirar das garras de Satanás. Com o exemplo que Deus vai dar da sua vida. Cadê os crentes que recebem essa palavra? Louvado seja o nome de Jesus. Exalta o eterno Deus. Oh glória. Aleluia. Nós vamos embora, estamos com saudade do pastor Marcos. Continua orando pela casa do pastor Marcos. Para nossa missionária Lilian. Está recuperando. Graças a Deus. E daqui a pouco ela está aí. Só no sapato de fogo. Qual que é o corinho mesmo? Mas cadê o vaso? Aleluia. Quando vai cantar esse corinho, ela até senta. Mas pega o vaso. Mas cadê o vaso? Aí sim, Jesus põe fogo nela. Vem cá, meu amigo. Faça a oração e encerra para nós. Glória a Jesus. Palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus.
Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o Senhor. Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Estamos aí no finalzinho, né? Fecha os teus olhos aí para nós fazermos um minuto de oração, aleluias, porque Deus é poderoso, aleluias. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Santo, Deus poderoso, queremos te louvar, te glorificar, agradecer o Senhor, ó Deus, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu hoje, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Deus, aqueles que o Senhor trouxe, que o Senhor leve, debaixo das Tuas mãos poderosas, dando livramento, guardando, livrando, abençoando, meu Deus, a caminhada, e que o Senhor repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Deus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, nos guardando e livrando, alcançando aqueles também, ó Deus, que não puderam estar aqui, mas através desta oração, sabemos que o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Alcança, Senhor, as ovelhas desse aprisco, e que o Senhor abençoa nesta noite com toda a sorte de bênção. E a igreja que crê diz: glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui nós temos o nosso lema: que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Em nome do Pai 1, do Filho 2, do Espírito Santo 3, a igreja diz: glória a Deus, louvado seja Deus. Com tuas mãos para frente, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.